que o Senhor colocou no coração do teu filho, o Senhor venha ministrar em nossas vidas, seja a exortação, seja a repreensão, aquilo que o Senhor colocar, meu Pai, colocou no coração do teu filho, que o Senhor venha derramar sobre a tua igreja. Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, então que o Senhor venha capacitar, venha usar de uma maneira sobrenatural. Meu Deus, que venhamos receber de Ti a Tua palavra essa noite, a palavra que é poderosa para mudar, para transformar, para libertar e para curar e para salvação, meu Deus. Então, desde já quebra todo jugo, toda palavra negativa, todo peso espiritual, Senhor, venha quebrar, meu Pai, todo pensamento de dúvida, de derrota, Senhor, venha tirar da Tua igreja, e que neste momento, Pai, a Tua palavra venha ser ministrada em nossas vidas. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Em primeiro lugar, eu agradeço ao nosso pastor que nos confiou esse privilégio e esta honra. Aleluia, Deus. Amado, falar de família é uma coisa que está faltando ultimamente nas igrejas, fazer e realizar encontros de casais, porque família é um patrimônio lindo da parte de Deus. E aqui o irmão entrou num texto áureo muito gostoso, quando Josué, ele chama o povo, ele reúne uma nação, e ele chama o povo para um compromisso. A gente sabe que Josué foi uma das pessoas que Deus velou e zelou tanto para a vida dele, que desde a era mosaica, quando ele estava do lado de Moisés, Deus já tinha um propósito. Não foi em vão a chamada de Josué. Josué na vida, no cotidiano, ele era padeiro, era um simples homem. Mas Deus achou uma graça tão grande, sabia que nele podia confiar uma responsabilidade, que permitiu ele caminhar do lado de Moisés. E ele, na sabedoria dele, antes de Moisés partir dessa para uma melhor, ele chega para Moisés e diz assim: Moisés, estende a sua mão sobre a minha vida e me abençoa. E a Bíblia vai dizer que no final da história, com 120 anos, Moisés sobe no cume, ele olha a terra, mas ele não entra. Mas aí vem Josué, uma pessoa simples, que Deus escolheu. E tudo quanto já foi dito aqui nessa noite, dentro de um texto e um contexto, que pretexto é coisa que o mundo inventa. Aqui não tem isso, aqui tem sinceridade e verdade. Aleluia. Deus olha para a terra e dá a ele um compromisso, uma responsabilidade, ele reúne. E ele chama para si a responsabilidade dentro do tema que o irmão, inspirado por Deus, colocou, que eu acredito que até o término desse objetivo, propósito, coisas tremendas vai acontecer, pastor. Porque Deus não dá uma palavra em vão, ela não volta vazia de forma e maneira nenhuma. Se Deus colocou esse objetivo dentro desse templo, é porque Deus tem algo a realizar. E talvez, pastor, pode começar com pessoas que não estão aqui dentro, mas os vizinhos que podem estar ao alcance deste microfone. Não é da voz humana, mas a voz do Espírito Santo, que ecoa até no deserto e vai alcançar um ermitão que ninguém sabe que lá tem uma alma viva vivendo, mas Deus sabe. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aqui Josué, capítulo 24, versículo 15, na parte final vai dizer: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, o negócio de Deus com família é uma coisa tão linda que quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, na história de Noé, Deus coloca Noé, a esposa, 2 filhos e 2 noras dentro de uma arca, e Deus vela por ele enquanto tempo lá estiveram, porque Deus, ele zela pela família. Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa para a igreja. Se você quer ver o negócio ficar bonito e interessante, na coordenação de uma família, você tem que entrar no livro de Provérbios, do capítulo 1 ao último livro de Provérbios. Deus vai tratar com a família. Deus trata com o marido, que é o cabeça, e diz assim: marido,
mulher. Lá no livro de Efésios, quando se vai dar-se em casamento, Deus disse: marido, ame a sua mulher. Família. No livro de Provérbios nós vamos encontrar que a alegria de um pai é um filho sábio, mas a tristeza de uma mãe é um filho louco. No livro de Provérbios vai dizer que a mulher virtuosa, ela é o selo do lar e da família. Mas uma mulher tola, ela destrói. Então Deus está dando um argumento para nós, irmão. Errar, erramos. Às vezes nos momentos impensáveis, nós vamos fazer ou falar coisa que não devemos. Mas devemos que ter o zelo e o capricho de reconhecer e ir lá pedir perdão. Aleluia. Mulher, me desculpa. No momento impensável, falei o que não devia e fiz o que não devia. Assim, da mesma forma, a mulher, quando muitas das vezes que sobre ela recai a maior responsabilidade da família, porque a mulher, ela levanta pela manhã, ela tem que cuidar do lar, da família, das coisas domésticas. Ao homem cabe a ele sair, ganhar recurso para manter o lar e a família. Mas a mulher, ela carrega sobre si toda a responsabilidade do lar, do marido, dos filhos. E lá no livro de Malaquias nós vamos ver Deus advertindo o homem para não enganar e não errar com a sua esposa. Família, irmão, é um projeto lindo de Deus. Quando eu olho para Josué, aqui ele está se compromissando: eu em minha casa. Lá no Novo Testamento nós vamos encontrar uma palavra dizendo assim: ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que quando crescer não desviar-se dele. É, Deus, aleluia. Deixa eles aí, irmão. São bênçãos do Senhor. Aí, uma mamãe aqui, ó. Shalom. Quando Deus olha para a terra, às vezes as pessoas têm uma coisa chamada família, esposa, quando vai casar. Irmãos, eu na minha vida, toda a vida eu achei que eu ia casar com uma crente, uma mulher, uma canelinha de fogo, pastor. Falei, nossa, meu sonho. Quando eu me converti em 1987, eu saí do submundo, drogado, não tinha nada. E eu entrei dentro da igreja e disse: Deus, eu quero uma esposa daquela canelinha de fogo, nós vamos saquear o inferno junto. Cheguei até a namorar uma crente. Pensa num trem caprichado, mas não deu certo. Aí Deus me deu uma que hoje é minha rival até hoje, 33 anos casado, meu pastor. A mulher veio lá do mundo daquele jeito. Eu falei, mas Jesus, eu sou crente. Porque na minha cabeça eu tinha aquele negócio lá de Isaac lá atrás. Deus preparou, vai vir a minha mulher, aquilo ali. Eu desenhei a esposa para Deus, veio totalmente ao contrário. Eu desenhei uma mulher para Deus daquela mesmo, que eu vou dizer uma coisa, que nem Gisele Bündchen chegava perto. E Deus me deu uma inverso. E no começo ia até na porta da igreja brigar com a irmã. Eu falei, quem é Jesus? O senhor me deu e ela, eu quero casar com uma mulher, eu não quero casar com uma boxeira. Eu quero uma esposa. E a danada era nervosa, professor. Rapaz, pensa num trem difícil. E algumas vezes eu cheguei a questionar com Deus, mas Deus, é com ela que eu vou construir um lar? E no meio do tempo, irmão, as coisas foram acontecendo, e nós fomos colocados na parede, tivemos que casar da noite por dia. Eu falei, se ela era mesmo, bora. E no dia que nós fomos colocados na parede, eu perguntei para ela, você quer? Não tem nada para te dar agora não. A minha casa, a geladeira amarrada com extensor, o fogão, já não tinha mais nem a porta da frente, era uma casinha, até o cachorro dormia lá dentro. Meu colchão era uma espuma danada, que quando a gente deitava nele, ele abraçava, a gente não queria largar mais. Eu falei, rapaz, eu não tenho nada para te dar não, o meu lar é isso aí, ó. O fogão, a terceira perna dele era um bloco de 10, desempregado. E ela falou, eu quero. Eu falei, rapaz, a mulher me ama para topar tudo isso.
Irmãos, começamos, a princípio nós não nos casamos, porque o meu casamento ele já começou debaixo de uma maldição, porque a pessoa que tinha a responsabilidade dela olhou para mim e falou assim: você não olha para ela, rapaz, que isso? Nos amaldiçoou do começo ao fim. Eu disse para ela: tu vai ver como é que é um homem de Deus na vida de uma família. E ela falou: se você me provar isso, eu te peço perdão. Tudo isso que eu estou te falando, irmão, não deu 3 meses, ela sentada numa mesa, ela me abraçou e pediu perdão. Porque Deus entrou na nossa história de uma forma. Hoje nós somos casados, 33 anos, 2 filhas, 1 filho e 2 netas. Aleluia. Mas passamos uns perrengues largados, mas Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos deixou. E aí quando eu abro a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3:16, Deus diz para mim, ó: eu amei esse mundo de tal maneira que eu não poupei nem a vida do meu filho para cuidar de você. Ele enviou Jesus. Jesus teve que voltar no reino da glória e disse: eu vou lá, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar o Espírito Santo. Quando você precisar, abre a tua boca e peça para Ele. O irmão falou aos Romanos, e aos Romanos 8 vai dizer que tem alguém que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Família no altar de Deus vive debaixo de preço, mas vive debaixo da graça. Alônia, comanaga subterra. Glória a Deus. Família debaixo do altar de Deus. Vai passar luta, vai passar prova, mas você não passa sozinho, porque o Senhor disse: eu passarei junto com você. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente olha uma cruz dessa, é uma coisa linda. Na vertical é Jesus de pé olhando para você. Na horizontal ele dizendo: vem a mim todo vós que está descansado e oprimido, eu vos te aliviarei, eu vou te abraçar, eu vou tomar a tua causa para mim. Traz a sua família para mim, põe diante do meu altar. No livro de Provérbios vai dizer: coloca tudo diante do meu altar, porque eu vou proteger, eu vou guardar. Às vezes, irmão, a gente dá uma titubeada. Às vezes a gente, nos momentos impensáveis, a gente faz umas coisas que eu imagino Deus no trono sentado. Ele chama o anjo e diz assim: você está vendo lá? Você viu meu filho? Você viu a minha filha? A irmã Irani vem contando uma história do carro. Eu me arremeti a Jó. No capítulo 1 de Jó, Jó ele amaldiçoou até o dia que nasceu. Mas daí a gente lê no contexto que vai dizer assim: mas nem tudo isso Jó pecou, porque foi só da boca para fora, irmão. Crente que é crente não deixa as coisas ir para o coração, não. Quando ele percebe que o negócio ficou fora do eixo: Senhor, me perdoa, Pai, eu sou matéria. Eu lembro que antigamente, pastor, os pais eram mais severos com a criação, principalmente das filhas. Ai de uma filha chegar em casa e falar que estava grávida sem ser estar casada. Muitas vezes estava na rua porque o pai não aceitava. E muitas vezes a mãe se humilhando, dizendo: que isso, peraí, vamos com ele. Não, filha minha não. Mas daí Deus olha para a terra e usa uma mensagem do livro do profético messiânico de Isaías, diz assim: uma mãe pode crescer toda a vida do filho que gera do seu ventre, eu jamais esquecerei de ti. Deus não esquece de você. Aleluia. Até mesmo no momento de fraqueza, você pode estar lá fazendo coisa errada, se prostituindo, se drogando, bebendo, fumando, mas Deus está só olhando você, aleluia, o momento que você vai dizer: Senhor, não aguento mais, tem de misericórdia de mim. É a hora que Jesus chega na sua história e diz: agora é nós. Porque eu, na minha história, antes de 17 de julho de 1987, eu achava que não tinha mais jeito. Eu desci no último degrau da vida, eu cheguei no fundo do poço. E o gostoso do fundo do poço, o que é, pastor Mauro? Que a gente pode olhar para cima e ainda ver uma luz. A oportunidade do fundo do poço é que você ainda pode olhar para cima e ver uma luz. E essa luz chama-se Jesus de Nazaré. Aquele que não te rejeita, aquele que não te abandona, aquele que não deixa você em ocasião, hipótese nenhuma. Ele vai te dizer no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 11: vinde a mim todo vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre ti meu fardo que é leve, meu jugo que é suave, e encontrarei descanso para as vossas almas nessa noite. Quando você coloca a tua
do altar de Deus, Deus está assumindo para ele agora, aleluia, a sua autoridade, o seu poder, para ele ensinar, para ele disciplinar, para ele capacitar, para ele dizer: essa família é minha e nela ninguém toca. Aleluia. O filho louco é a tristeza de um pai, de uma mãe. Mas quando o filho reconhece, Jesus disse: esse é meu, ninguém mexe. Porque temos história, irmão, na vida de Jesus descer lá na favela, no submundo, e buscar aquela alma que ninguém queria, e que muitos estão dizendo: isso aí é só a morte, é só cemitério, não tem mais jeito. A Bíblia vai nos ensinar uma história, a colheita no vale de Refaim, no livro do profeta Messiânicos. As pessoas entram no vale e vai colher a azeitona, ele só quer as bonitonas, os cabra feio, as mulheres feias, que o mundo diz que é feio, né? Porque não existe gente feia, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que nós somos feitos de imagem e semelhança de Cristo. Então não existe ser humano feio. A feiura está na maneira com que você olha para as pessoas e enxerga ela. Mas Jesus enxerga totalmente diferente da nossa ótica. Jesus olha para você e diz assim: eu te criei, eu te formei, eu te dei um nome. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vem. Aleluia. E quando você vem e coloca a sua família diante do altar de Deus, Josué aqui, aleluia. Se eu fosse entrar no mérito dessa história do profundo, irmão, teria que ser uma hora e meia no contexto, para a igreja entender o que é ter uma família diante do altar de Deus. Porque ninguém, aleluia, vai querer perder uma batalha. Você quer perder a tua? Eu não quero perder a minha. Aqui hoje só tem vencedor da parte do Senhor. Quantas pessoas eram traficantes, hoje são pastor. Quantas mulheres eram prostitutas, hoje são missionárias. Quantas vidas eram drogadas, isso e aquilo, hoje são levitas do Senhor. Porque Jesus, ele tem o dom de mudar a vida do barro. Ele pega o barro, ele começa a amassar, porque ele diz assim: eu sou o oleiro. E ele começa a tirar tudo aquilo que não presta da argila, para fazer um vaso. Aqui tem um vaso, extraído o produto da natureza, mas ele é de enfeite. Você não, você é um vaso para a honra e glória do Senhor Jesus. Você é um vaso que Jesus olha para a terra e ele diz assim: eu vou encher de azeite esse vaso. Pastor Nilson, nessa noite, ele leu concernente às talhas. A Bíblia vai dizer que as talhas estavam abandonadas, já fazia tempo lá fora, e seca, vazia, não tinha nada dentro dela. Quando Jesus diz: tracei e enchei d'água, irmãos, você precisa ver quantos litros d'água cabia dentro de cada talha daquela. E hoje Jesus chamou você aqui para dentro, você veio. Está chovendo lá fora, a natureza ela está clamando aí. Talvez pela natureza, hoje talvez tem muita gente que queria até vir, pastor, mas não veio, está chovendo. E às vezes a gente coloca a culpa: não foi porque estava chovendo, não dava para ir. Mas bem-aventurado você que veio nessa noite. Porque hoje Jesus vai dizer: o Espírito Santo começa a encher agora. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus começou, aleluia, a dizer enchei de água, a Bíblia vai dizer que é o melhor vinho que teve naquela festa. E hoje vai ser a melhor noite da sua vida, porque Jesus vai te encher e você vai levar essa unção para dentro da sua casa. Se lá tiver alguém que precisa de algo, você vai estar cheio para poder dividir com ele lá dentro de casa. Lá vai ter alguém que vai estar precisando, você vai dividir com ela, com ele, com mais um pouco, porque você hoje vai sair cheio daqui da unção. Porque assim como diz o Senhor: enchei as talhas de água. Hoje a versão da água é o meu Senhor dizendo: eu sou a água da fonte da vida que jorra a vida eterna. E quando você coloca a sua família diante do altar de Deus, a gente vê quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela. Era para sair só ele, esposa e filho, ir para o lugar. Mas aí Abraão cismou de levar uma prova junto com ela, com ele. E aquele camarada deu trabalho. Quantas vezes Deus está dizendo para você: ó, sai um pouquinho do meio desse povo aí, porque eu quero tratar com você primeiro. Eu quero te preparar você primeiro. Depois, quando você voltar, você vai estar preparado para superar o que tem de fazer dentro do meio dos seus.
Às vezes você está ajudando pessoas que não é para você fazer coisas. Você está se machucando. Mas Jesus disse para você sair, se apartar. Porque Ele quer trabalhar primeiro na tua vida, depois Ele vai trabalhar na vida daqueles lá. Aleluia, Deus. E quando você entra dentro da sua casa, irmão, mas no dia de hoje é interessante. O aparelho celular, ele distanciou a família. Às vezes você vê mais coisas, você conversa mais na sua rede social do que com o teu filho que está no outro pico da mesa. Para você dizer eu te amo para um filho e para uma filha é tão difícil, mas no teu, lá, quando você está assistindo o teu time do teu coração, é mais fácil você gritar um gol do que você dizer para a esposa eu te amo, sair de manhã, dar um beijo, um abraço. Sabe por quê? O inimigo está entrando na vida, no lar da família de simples maneira, irmão. Uma das piores armas que o inimigo inventou nos últimos tempos é o celular. Ele está matando o casamento, ele está destruindo tanta coisa da família. Hoje os filhos ficam dentro do quarto, não tem mais aquela comunhão, o filho na sala, o filho na mesa na hora do almoço, do jantar. E para você ter a família diante do altar de Deus, tem que ter comunhão, tem que todos estar aliados. A Bíblia vai dizer uma palavra chamada chicolete, no hebraico, que vai dizer, e todos falaram a mesma língua. Para vocês falar a mesma língua, tem que estar na comunhão. E muitas vezes tem coisas distanciando. O que Jesus quer nessa noite? Não é que você chega lá e toma a parede do seu, não. Que você chega lá e ora, unja teu filho, unja tua filha, unja tua esposa. Alguém tem que ser o pilar da história. Aqui foi Josué. Na sua casa hoje vai ser você. Você vai chegar em casa hoje e você vai chamar a tua esposa, vai chamar o teu filho e ore por cada um. Quando você sair de manhã, estenda a tua mão e faça como diz a palavra no livro de Provérbios: coloque tudo diante do meu altar e debaixo das minhas mãos, porque a partir daí eu vou zelar, eu vou cuidar e eu vou proteger. Paulo, quando prega a igreja de Efésios, diz que você tem que estar revestido na couraça e na justiça do Senhor. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir dias maus. Você não tem que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra a hoste da potestade do mal. Às vezes o inimigo entra no meio da sua família por coisa tão simples. Tem uma desgraça chamada ciúmes. Essa é uma praga que o inimigo usa. E ele faz aquilo a fermentar de uma tal maneira que do nada você discute e briga por causa de coisas meras e simples. Mas quando você aprender como Josué chamou para si, e ele não chamou só para a família dele, não, ele chamou aquele povo e disse: olha, a partir de hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isto é, você não vai dividir nada com ninguém. A sua vida pertence a Deus. A sua vida tem que estar no altar de Deus. A sua família tem que estar no altar de Deus. Aleluia. Você não vai dar brecha para o inimigo entrar no meio da sua família e destruir aquilo que Deus tem feito com tanta formosura. Se tem alguém na Bíblia que eu vejo que é um cara que eu tenho uma admiração para ele, é um camarada chamado Salomão. Pensa num cara romântico e apaixonado pela família, pastor. Você já viu como ele trata a esposa dele? Primeiro ele encara ela e diz assim: quem é aquela que vem toda cheia de rã? Tem uma hora que ele esculhamba, né? Ela é mais bonita do que as éguas de Faraó. Em outros tempos a gente apanhava falando isso para nossas esposas, não apanhava? Quando eu vi a primeira vez essa palavra, eu falei: se eu falar isso para minha mulher, eu estou na roça. Se eu falar: meu amor, tu é mais lindo que uma égua de Faraó, e ela vai falar: então, ó. Mas daí eu fui estudar, irmão, porque a gente tem que ler, porque Deus permitiu colocar coisa na Bíblia e não foi de balde, tem um porquê. E aí eu fui entender que quem tinha um animal tão zeloso é porque tinha dinheiro. Ninguém tinha poder aquisitivo para ter uma coisa daquela. Ele comparou a esposa com uma coisa tão linda que tinha valor, irmão. Não é pelo animal, mas é pelo valor que o animal tinha. Só tinha aquele animal quem tinha dinheiro. Se você hoje tem uma esposa linda e abençoada, é porque você é rico da glória e da graça de Deus. Família diante do altar do Senhor é saber que
que Deus, Ele vela, zela e cuida, mas a partir do momento que você faz a tua parte. E uma coisa interessante na Bíblia, talvez vocês vão ficar meio horrorizados nisso, mas depois na sua casa você leia. Na Bíblia ela vai dizer que o marido tem que amar a mulher, mas não diz que a mulher é obrigada a amar o marido, não. Já viu um negócio desse? Eu falei, como assim, Senhor? O Senhor me deu a costela, não vai me amar, não? E aí, como é que faz? Mas daí também aprendi que Deus não se questiona, não. Deus sabe o que faz. E às vezes a mulher gosta tanto da gente que até a sombra da gente fica meio assustado, né, pastor? Só o jeito dela olhar para a gente, ih, rapaz. O pastor Cláudio Duarte diz que nós tem 2 fios só, a mulher está emaranhada. Quando nós pensa voltar, ela já foi, voltou e nós estamos aqui de novo. Deus fez um negócio tão perfeito, igreja, que nós complicamos. Basta seguirmos aquilo que Deus nos ordenou. Deus deu a esse homem essa liberdade e autoridade. Eu imagino Noé dentro da arca, o tempo que passou, aguentar a esposa, os 2 filhos e 2 noras, não tinha nada, não tinha WhatsApp, Facebook, Messenger, nada não. Já pensou, pastor, nisso? Todo dia, a mulher de manhã, se olhar para ela, mesma coisa, não muda. Mas eles estavam ali e venceram, porque Deus cuidou deles, porque eles eram crentes. Então, quando nós colocamos, irmão, e há uma coisa interessante que eu sempre digo, que Deus não permite uma mãe gerar um filho para povoar o inferno, não. O ventre de uma mãe, ele é ungido, é para ir para a glória. Olha aquela viúva que vem com o último filho, vou sepultar. Jesus disse, não vou perder essa para o inimigo, não. O último filho, o governo está lá esperando para sepultar o danado. Jesus venceu a morte, irmão. Quantas vezes um filho estava lá, condenado à morte, droga, overdose, cocaína, maconha, LSD, igual até o tal do canopio, tem uma desgraçaiada do mundo aí, mas tem uma mãe de joelho dobrado dizendo, Senhor, passa o que passar, duro o que durar, mas eu quero meu filho diante do teu altar. Aleluia. E se tem uma coisa que Deus não deixa de ouvir, é a oração de uma mãe, viu, igreja? A oração de um pai, a oração de uma mãe, estremece o reino da glória. Glória a Deus. A filha pode estar lá na pior da situação, talvez morando com um camarada que você está excomungando a vida dele. Não, ore por ele para que Deus converta os 2 e eles venham uma família para o reino do céu. Eu não aceito, eu não quero. Quem é o eu? Nós temos que ver o que Deus quer. Coloque na mão do Senhor, clame ao Senhor. Jeremias em 33, em 3, ele vai dizer assim, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, mas Deus sabe, porque Ele cuida e vela e zela por tudo isso na terra. Glória a Deus, aleluia a Deus. Porque quando Ele dizer, ao teu respeito eu dou ordem aos meus anjos, levanta 1000 à tua direita, não será atingido, porque Ele está velando, Ele está guardando teu filho, teu genro, tua nora, teus netos, tua família toda, está debaixo da graça do Senhor através da oração. Glórias a Deus. E aqui quando nessa palavra Josué, ele chama o povo, e o povo faz um pacto, e a palavra é, ninguém volte atrás, porque Deus não volta atrás na sua palavra. No versículo 23 ele vai dizer, abandona todo aquilo que não tem vida, que não tem sustentação, que não tem poder, sirva somente a mim. Isso o Senhor falando para o povo na terra. Aleluia, Deus. Porque quando você clamar, que você abrir a tua boca, eu vou trabalhar a teu favor. Porque a gente olha, irmão, se for tratar de família de ordem bíblica, quantas famílias lindas. Teve algumas famílias que deu alguns perrengues, irmão querendo matar o irmão, como teve a história, o primeiro homem vivente, aleluia, criatura da terra, quando Deus criou a primeira família, um matou o outro por causa de ciúmes, mas a terra ficou contaminada, pagou o preço por isso, e aquele quem fez a coisa errada sofreu as consequências.
Por um homem entrou o pecado, mas também por um homem entrou a bênção. Por uma mulher entrou o pecado, mas também por uma mulher entrou a bênção. Então nessa noite, aonde superamos o pecado, vai entrar a graça do Senhor e a vitória vai ser grande nesse lugar. Estamos dando o primeiro passo nessa noite. A família diante do altar de Deus. Aleluia. Quando você coloca tudo na mão de Deus, Deus diz: agora é comigo. Aleluia, Deus. Agora quem vai trabalhar sou eu. Glória a Deus. E aí o Senhor coloca tudo, um livro de provérbios na nossa vida, que vai nos ensinar muitas coisas. Quando Deus coloca provérbio na nossa história, aleluia, é Deus nos ensinando a nos livrar, aleluia, a não errar. E se errar, Ele vai, aleluia, consertar. Aqui, Provérbios capítulo 3, verso 9: honra o Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, abundantemente transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, e nem te enoje com a tua repreensão. Quando Deus te corrigir, é porque Ele quer que você vá para o céu, porque lá não entra errado e não entra pecado. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus, Ele tem, aleluia, uma coisa muito grande chamada compromisso com a tua palavra. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Aleluia. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Essa é uma palavra que Deus dá para jovem, para ele pensar muito bem como ele vai conduzir a sua vida na terra. Porque os antigos diziam uma coisa e é verdade: uma mãe cuida de 10, 15 filhos, mas um filho não cuida da mãe de um pai. Para ele é mais fácil largar lá no asilo, em qualquer lugar lá, deixar na casa de um parente, mas ele não cuida, mas Deus cuida. Aleluia. Aleluia. Se for falar de livro de Provérbios, irmãos, Provérbios 16, verso 1: do homem são a preparação do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos teus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Aí o 3 é o chave áurea: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você confiar a tua vida ao Senhor, quando você decretar: minha vida pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, tudo aquilo que está de errado, Deus vai estabelecer o conserto. Tudo aquilo que não estava acontecendo, Deus vai estabelecer para que aconteça. Aleluia. A Bíblia vai dizer: ao teu respeito eu dou ordem aos meus anjos, porque quando você clamar, Deus não vai deixar de ouvir a tua oração. A igreja do Senhor, ela tem que aprender a confiar totalmente, aleluia, no Senhor, igreja. Às vezes nós achamos que nós somos o sábio, o baluarte. Não, irmão, nós estamos aprendendo a cada dia mais. O Senhor é aquele que olha para a terra. E diz assim, Provérbios 22, versículo 6: instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviar dele. Irmãos, eu vou ser sincero com a igreja, que diante de Deus não existe fazer coisas de hipocrisia. Eu tenho 2 filhas e um filho. As minhas 2 filhas mais velhas cresceram no berço evangélico. A mais velha eu consegui batizar. A segunda, por ser tão adolescente, tal, eu não me submeti a ela esse privilégio. A minha mais velha tem o dom do louvor, é uma levita na casa de Deus. Mas o que aconteceu? Ela casou, tornou-se dona de casa, dona do seu caminho, e simplesmente ela deixou o caminho do Senhor. Mas daí eu vejo Paulo pregando, dizendo que é impossível que aquele que um dia que provou os dons celestiais preciosos de Deus, que não se arrependa e não volte a praticar as primeiras obras de novo. Então eu tenho orado, irmão, para que ela venha. Às vezes eu falo alguma coisa da Bíblia para ela, falar assim: pai, eu sei, o Senhor me ensinou na escola dominical, nos cultos de doutrina. A letra ela conhece, só falta ela permitir que a unção trabalhe na vida dela, para ela retornar e fazer a obra. E
quem sabe o meu filho e minha filha, eles dando oportunidade para Deus dentro da vocação e da unção, eles possam se batizar e também servir ao Senhor. Porque minha mulher não deu à luz aos filhos e filha para povoar o inferno. Não, nós oramos crendo na vitória, que um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. Então façamos como fez Josué. Minha família no altar de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, igreja? Aleluia. Antes de eu voltar ao nobre pastor, eu quero interceder e agradecer pela minha e a tua vida. Mas antes eu quero convidar aqui o pastor Nilson e o pastor Mauro aqui do meu lado, que nós vamos estender nossas mãos, e vocês com as suas mãos estendidas. Deus nos deu autoridade em nossa vida para nós abençoarmos. Deus deu autoridade para nós decretar nessa noite a tua e a nossa vitória. Quantos queriam a bênção? Glória a Deus. Vocês só com as mãos assim, porque nós vamos levantar a nossa. Eu, pastor Nilson e pastor Mauro, nós estaremos intercedendo como sacerdote de Deus nessa noite, para que a tua família viva constantemente debaixo da potente mão de Deus, diante do altar do Senhor. Oremos. Amantíssimo Deus, soberano e eterno Pai, Senhor, levantamos de nossas mãos nessa noite diante do teu tabernáculo, do altar ao alpendre deste lugar. Seja agora cheio da tua glória e cheio da tua graça, e que os anjos do céu com espada desembainhada venha cortar as amarras que têm aprisionado casamentos, lares e família, que venha cortar as amarras dos maus pensamentos, dos hábitos de usos e costumes, aquilo que destrói a dignidade e o caráter humano, mas que a glória do Senhor invada todo este ser, para manifestar agora toda a sua glória, para manifestar agora todo o seu poder da cabeça para todo o pé, na vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada adolescente. Meu Deus, manifesta a tua graça de uma forma soberana, manifesta o teu poder agora sobre cada família agora, para que ela saia daqui regozijando, contemplando as maravilhas que o Senhor tem preparado ao teu altar. Meu Deus querido, agora toda a família está diante do teu altar, debaixo da potente mão, daquele que manda, daquele que é, daquele que ordena, daquele que faz, daquele que pode. Nessa noite, Senhor Jesus, eu elevo, Senhor, meu Deus, meu Pai, a oração da intercessão, pedindo, Senhor, agora manifesta a tua glória na vida desta igreja, manifesta a tua glória neste primeiro passo desse projeto, desse propósito. Ah, Senhor, meu Deus querido, começamos a caminhada, nós vamos até o fim. É a família, projeto do Senhor. Nessa noite, a todos os vizinhos da direita, da esquerda, da frente e de trás, onde houver um lar, meu Deus querido, necessitado, que seja impactado pela tua presença, que este lar seja impactado pela soberania e o poder do Senhor, para fazer todas as amarras. Ah, Senhor, conceder e confiar a bênção e a vitória, na autoridade do nome do Pai, no poder do nome do Filho, na intercessão e consolação do Espírito Santo, aquele que vive e reina para todos os tempos. Pode dizer amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus, que ele deu glória. Eu agradeço bem obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Aí